Olá, saudações a todos. Então, em nome da Sociedade de Endoscopia da Paraíba, nós vamos dar continuidade ao curso de Educação Continuada em Endoscopia Digestiva. No encontro de hoje, nós convidamos a doutora Camila Marinho Farias. A doutora Camila, ela é gastroenterologista e endoscopista digestiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é membro titular da SOBED e associada da Federação Brasileira de Gastroenterologia. É médica gastroenterologista e endoscopista da Clínica Endocentro e professora de gastroenterologia da Unip. A doutora Camila vai falar do papel da cápsula endoscópica no sangramento gastrointestinal obscuro. Doutora Camila, a palavra é sua. Obrigada, Mônica. Obrigada primeiro pelo convite e parabéns pela iniciativa, parabéns pela SOBED Paraíba por esse programa, né? Incentivo aí à educação continuada. Então, vamos lá começar, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel da cápsula endoscópica no sangramento gastrointestinal obscuro. Declaro só não haver nenhum conflito de interesses. Bom, antes de falar propriamente da cápsula, a gente vai fazer uma breve introdução falando dos conceitos, né? Tradicionalmente, o conceito de hemorragia digestiva, né? Até 2007 a gente subdividia em hemorragia digestiva alta, na grande maioria dos casos, 85%, e baixa, né? 15%, e utilizava-se como referência o ângulo de trás, né? Proximal, o ângulo de trás, hemorragia digestiva alta, e distal, hemorragia digestiva baixa. E aí, o que fugia, né, desse conceito se enquadrava no que a gente denomina de sangramento obscuro gastrointestinal, ou seja, qualquer sangramento que tivesse sido investigado, tanto com endoscopia digestiva alta, quanto com ileocolonoscopia, e não tivesse sido evidenciado o sítio de sangramento, né? Então, o sangramento obscuro gastrointestinal ainda pode se subdividir em sangramento oculto, né, quando ele se manifesta na forma de anemia ferropriva, seja sem perda de sangue visível, né, com ou sem a pesquisa de sangue oculto positiva nas fezes. Ou ainda o sangramento visível, que vai se caracterizar como uma hematêmese, melena, introrragia ou hematoquesia, identificado pelo médico ou pelo paciente. E aí, o que acontece é que, na verdade, com o advento dos novos métodos de investigação, principalmente investigação do delgado, né, entre eles a cápsula endoscópica, né, e a enteroscopia, muito se viu que a maioria desses sangramentos que não se achava a etiologia, nem por endoscopia e por colonoscopia, eram sangramentos que se originavam no intestino delgado. E que eram, na verdade, o que a gente chama de hemorragia média, né? Então, a proposta, inclusive, da Sociedade Americana é de mudar, inclusive, essa denominação, para que sangramento obscuro, né, fique reservado para aqueles casos onde se investigou, inclusive, o intestino médio e não foi encontrado etiologia, né? Embora isso ainda haja uma controvérsia na literatura, porque a maioria dos locais onde a gente vê a denominação sangramento obscuro é simplesmente endoscopia e colonoscopia, não identificou a causa, né? Só que a gente sabe que a maioria dessas causas, na verdade, é o intestino médio, tá? Em relação ao second look endoscópico, né? Quando fazer, se ainda é recomendado, se não é. Atualmente, a Sociedade Europeia não se recomenda mais fazer second look, né? Ou seja, fazer uma nova endoscopia e uma nova colonoscopia antes de você prosseguir para, de fato, a investigação do segmento de delgado, né? Do intestino delgado. Por quê? Isso não se mostrou ser custo eficaz, porque a maioria das vezes em que se repetia a endoscopia, você não encontrava causa que justificasse esse sangramento, e na colonoscopia também não. Então, hoje em dia, a gente só faz nova endoscopia e nova colonoscopia antes de partir para a investigação do delgado, se a gente tiver alguma justificativa. Então, ou um exame que não foi feito por completo, ou um exame com uma qualidade ruim, enfim, alguma justificativa que vai ser avaliado caso a caso, né?
Porque, como a gente vê aqui, a probabilidade de você ter uma causa do sangramento que não foi encontrada na endoscopia é muito baixa. Então, aqui estudos mostrando em torno de 4%. Então, não se mostra ser custo eficaz. Então, a gente vai avaliar caso a caso quando for necessário, mas não é recomendado mais fazer de rotina. Então, como a gente falou, né, depois do advento dos novos métodos, como principalmente a cápsula endoscópica e a enteroscopia, a gente remodelou, né, digamos assim, a denominação das hemorragias, né? Então, a hemorragia digestiva alta ficou reservada para aqueles casos de hemorragia que se dá proximal à papila de Vater, né, acima da papila de Vater, hemorragia digestiva média, que seria a hemorragia entre a papila de Vater e a válvula ileocecal, e hemorragia digestiva baixa, que seria entre a válvula ileocecal até o reto, né, com essas proporções, né? Então, a gente vê que é uma proporção pequena, né, que acontece de hemorragia digestiva média, porém, é significativa no sentido do impacto que isso representa, né? E aí a gente vai ver que isso vai ter importância para a gente saber como que vai ser a propedêutica de investigação, né? Se as hemorragias digestivas altas, como são acima da papila de Vater, a investigação é basicamente com endoscopia, né? A hemorragia digestiva média, pela sua localização, a cápsula e a enteroscopia, hemorragia digestiva baixa, colonoscopia. Então, focando agora, de fato, na hemorragia digestiva média, né, a gente sabe da questão do intestino delgado e dos seus desafios, que é uma região ingrata para o endoscopista, ingrata para ser investigada, né, devido à localização, devido a ela ser muito extensa, o posicionamento dele intraperitoneal, livre. Então, tudo isso são as dificuldades, né, que o intestino médio representa, e por isso também essa dificuldade de investigar. Quando a gente fala e pensa nas etiologias, nas causas dos sangramentos, a gente subdivide aqui em causas comuns e causas raras, né? E aí a gente subdivide em idade. A gente pode usar o corte de abaixo de 40 anos, acima de 40 anos e as causas raras, né? Contém inúmeras causas. Quando a gente coloca pacientes mais jovens, né, abaixo de 40 anos, as doenças inflamatórias intestinais ocupam o primeiro lugar, lesão de Laffois, neoplasias, divertículo de Meckel e as síndromes polipóides, né? Acima de 40 anos, angiectasias, lesões de Laffois, neoplasia e úlceros por uso de anti-inflamatório. Mas quando a gente coloca de uma forma geral, as angiectasias prevalecem, tá? Então, a gente sabe que são as lesões mais comumente causadoras de hemorragia digestiva média, tá? E as causas raras, aí vamos ter várias, mas proporções bem menores, né? Bom, o que é importante, né? Quando a gente fala de hemorragia digestiva média, né? O tipo da lesão responsável pelo sangramento do intestino médio vai depender da idade do paciente, mas independe de sexo, né? As angiectasias do intestino delgado são as causas mais comuns, como a gente falou, de sangramentos, e os fatores de risco para essas angiectasias vão incluir desde idade avançada, presença de outras comorbidades, como estenose aórtica, insuficiência renal crônica, uso de dispositivo de ventrículo esquerdo e outras desordens hereditárias. Os fatores de risco para sangramento do intestino delgado recorrente, né, inclui o número, né, das lesões, dessas angiectasias, a idade do paciente, se tem outras comorbidades, como a gente falou, e o uso de terapia anticoagulante associada. Bom, os métodos para investigação da hemorragia digestiva média subdividem em exames endoscópicos e os exames radiológicos. Quando a gente coloca aqui, todos eles destrinchados, a gente vai ver a superioridade, né, da cápsula endoscópica, comparada com todos os outros eles, que ela tem uma maior capacidade de detecção das pequenas lesões quando comparada com os demais métodos radiológicos e endoscópicos. Então, se a gente comparar a cápsula, a único que vai ter ali, que vai ser superior, né, de forma geral, vai ser a enteroscopia intraoperatória. Mas a gente vai ver, né, que a enteroscopia intraoperatória, comparada com a cápsula, é um exame super invasivo, né? Então, em relação a risco-benefício, a cápsula vai prevalecer.
Bom, e aí o advento da cápsula endoscópica se deu em 2001, e como é que está nesse cenário atual, né? Estamos em 2022, o quanto que progredimos, em que situação que estamos, né? Então, desde 2001 que ela é utilizada na prática clínica, né? Inicialmente nos Estados Unidos, depois se difundiu aí para o resto do mundo, e como a cápsula trouxe muitos adventos, né? No sentido de identificar grande quantidade de lesões, a partir dela é que houve a necessidade da gente criar métodos endoscópicos para poder, inclusive, resolver o que era encontrado, né? Porque é um exame, é um método diagnóstico, porém não terapêutico. E aí foi onde se desenvolveu, inclusive, a enteroscopia a partir de 2004 e continua cada vez mais se desenvolvendo, né? Então, a cápsula endoscópica ou enteroscopia por cápsula, né? Que são sinônimos, como que ela funciona de uma forma geral, né? Então, é um dispositivo em forma de cápsula, né? Que é deglutido e sai capturando, batendo diversas fotos, né? Captura cerca de 64.000 a 72.000 imagens do trato gastrointestinal, né? Com a grande vantagem também de você poder, inclusive, fazer um acompanhamento em tempo real de progressão da cápsula, já que a gente tem um dispositivo que fica ali no paciente, fica capturando essas imagens, que permite a gente ver as imagens em real time, né? Então, é uma vantagem, né? A cápsula tem um campo de visão grande, de 170 graus, onde tem capacidade de ampliação das imagens, a gente pode usar tecnologias, né, no software, permite que a gente use filtros de coloração, tem alguns dispositivos, o software permite que a gente faça marcadores de sangramento, a gente pode dar zoom em imagens que a gente queira, né? E, comparado, como a gente já viu, é o método que tem uma maior capacidade de detecção das lesões vasculares quando a gente compara com todos os outros métodos, tanto radiológicos quanto endoscópicos, tá? E a cápsula se compõe basicamente em 3 partes, né? A cápsula em si mesmo, né? Ali, como se fosse o comprimido, né? A parte que é deglutida, a parte dos sensores e do gravador, que fica ali no paciente, como está demonstrado na foto, e a parte do workstation, né, do computador, onde tem o software que permite a gente fazer a interpretação dessas imagens. Gera um filme e a gente vai interpretar essas imagens. É um exame que tem uma técnica simples, um preparo simples, né? Apenas jejum. A gente faz uso de laxante, né? Mas é numa quantidade até menor do que de uma colonoscopia, por exemplo. E orientações básicas de suspender o sulfato ferroso 5 a 7 dias antes e uso de anti-inflamatório 14 dias antes, porque isso pode influenciar na qualidade do preparo, né? Do sulfato ferroso, pela questão que às vezes fica aquele resíduo escuro, né? E do uso de anti-inflamatório por um fator de confundimento, pela questão de erosões, de úlceras por anti-inflamatório, que pode aí gerar lesões de confundimento. É um exame super seguro, as 2 principais complicações é a retenção da cápsula, mas que a gente vê ali que é uma porcentagem pequena, isso aqui é uma porcentagem geral, chegando a 5%, mas quando a gente tira os pacientes com doença inflamatória, isso cai para essa porcentagem ali de 1,5%, como está exposto. E o conceito de retenção de cápsula, quando essa cápsula permanece lá no intestino, né, não é eliminada em até 14 dias. E muito, muito mais raramente, a aspiração da cápsula para via respiratória, que é muito raro realmente, mas é descrito na literatura, tá? Então, aqui tem umas imagens para poder ilustrar só a cápsula retida ali no exame de tomografia, né? Depois sendo retirada por enteroscopia, e a cápsula que foi aspirada, né? Inclusive, fotos ali da árvore traqueobrônquica, tá? Bom, e a cápsula endoscópica, então, na participação dela na avaliação do intestino delgado no sangramento obscuro. Então, em relação a recomendações, né? Hoje em dia é unânime, se a gente pegar em qualquer guideline, né, de sangramento obscuro, né, ou hemorragia média, né, de acordo com a denominação, de acordo com a sociedade que a gente levar em conta, né? Mas é unânime que a cápsula representa a primeira linha de investigação nos pacientes com sangramento obscuro, tá? Isso daí é nível de evidência A, não é inquestionável, tá? Então, sempre a cápsula deve ser considerada como primeira linha quando a gente começa a investigar, salvo situações em pacientes com instabilidade, enfim, que aí são pacientes que já são candidatos direto para outros métodos que já vão ser métodos terapêuticos. Então,
Fora essa situação, a gente deve considerar realmente a cápsula como o primeiro exame, né? Um exame de primeira linha, né? Inclusive, antes mesmo da enteroscopia, tem vários benefícios, aumenta o rendimento da própria enteroscopia quando a gente realiza a cápsula antes, porque ela, inclusive, ajuda a gente a direcionar qual que vai ser a via, né? A rota de preferência dessa enteroscopia, se vai ser a via anterógrada ou a via retrógrada, né? Aqui, por exemplo, uma recomendação, né, um guideline do guideline da Sociedade Europeia, né, que coloca a cápsula ali, o sangramento obscuro, seja ele oculto ou seja ele visível, né, a gente deve realizar a cápsula. Sendo ela negativa, você pode ter a conduta de wait and see, né? Então, uma conduta expectante, né? E caso esse paciente tenha recorrência, aí que você considera fazer outros métodos, né? Se você tem uma cápsula que teve achados, ou seja, uma cápsula positiva, aí você vai ter manejos específicos, né? Principalmente, é um paciente que deve ser candidato, dependendo do achado, para seguir para a enteroscopia, né? E aí, algumas situações que você pode considerar a enteroscopia, se um paciente tem contraindicação para cápsula, né? Ou se, enfim, não tem a cápsula disponível, ou se é um paciente que está instável, né? E aí já é um paciente com alguma candidato a alguma terapêutica já direcionada. Outro guideline aqui da Sociedade Americana, que também coloca ali a cápsula endoscópica. Antes, esse guideline aqui ainda era até um pouquinho anterior, que ele ainda coloca como considerar a endoscopia também se for necessário, tá? Então, considerar repetir uma segunda endoscopia, se for necessário, antes de ir para a cápsula, mas como a gente falou já, que hoje em dia o que se recomenda é avaliar caso a caso e só situações específicas que a gente vai repetir esses exames. Do contrário, uma endoscopia, uma colonoscopia negativa já te autorizam a investigar o delgado e o primeiro exame de escolha é a cápsula endoscópica, tá? Bom, então, assim, e a cápsula, dentre os métodos considerados, né, a cápsula endoscópica tem ali uma equivalência com a enteroscopia. No entanto, quando a gente compara a enteroscopia com a cápsula endoscópica, a gente vai ver que a enteroscopia, obviamente, é um exame muito mais invasivo, né, e que vai ter uma taxa menor de exame completo do intestino quando a gente compara com a cápsula, né? Então, a cápsula tem a vantagem de fazer um exame completo muito maior do que a enteroscopia, né? De percorrer todo o delgado, de conseguir essa avaliação completa. Muitas vezes na enteroscopia a gente vai precisar que esse paciente seja submetido às duas rotas, a via anterógrada e a via retrógrada, para a gente completar essa avaliação. Bom, e aí, então, mais uma vez, reforçando, né, que a SGE recomenda que a cápsula endoscópica seja exame de primeira linha, mesmo antes da gente recomendar ao paciente ser submetido a estudos radiográficos do intestino delgado, arteriografia. Então, a cápsula é a primeira linha, né? E ele fala, inclusive, contra a gente fazer uma push-enteroscopia antes da cápsula endoscópica, porque fala aquela grande questão, né, da custo-eficácia, né? A gente acaba que muitas vezes faz na prática a push-enteroscopia, às vezes até com o próprio aparelho de colonoscopia, né, porque nem sempre temos disponível o enteroscópio mesmo, então muitos serviços acabam usando isso, né, porque é um aparelho com uma extensão maior, né? Mas a gente tem disponível a enteroscopia por cápsula. Se você já fez a endoscopia e a colonoscopia, não se justifica você postergar a investigação do delgado pela cápsula. E quando a gente compara os dois métodos, né, a gente vai ver a vantagem de um sobre o outro, né, e desvantagens, né? A cápsula, então, é um exame que é de fácil ingestão, né, grande maioria das vezes de fácil eliminação, é uma técnica fácil, né, as complicações são raras, como a gente já mostrou, o examinador não requer habilidade manual, né, é um exame que pode ser feito a nível ambulatorial, com uma duração grande, porém o paciente pode manter suas atividades habituais, né,
não é incômodo para o paciente, e a desvantagem é que é um exame diagnóstico, não é um exame terapêutico, né? Não vai permitir que sejam realizadas biópsias nem qualquer outra terapêutica. Em relação à extensão, como a gente falou, na grande maioria dos casos ele revisa todo o intestino delgado, né? Porque ele consegue visualizar tudo, chegando, na grande maioria das vezes, ele alcança o cólon, né? E ela é uso único, descartável, né? Já a enteroscopia tem algumas outras desvantagens, no sentido que é um exame muito mais invasivo, né? Uma técnica muito mais difícil, requer endoscopistas experientes, né? Pode ter mais complicações, como sangramento, perfuração, né? É uma duração, é um exame que é feito já numa sala de centro cirúrgico, vai precisar ser sedado, vai ter anestesiologista, é um exame mais incômodo, né? Então, cada vez mais é um exame reservado para a terapêutica ou para quando a gente, né, necessita de realizar biópsias ou um segundo exame após a gente ter uma cápsula positiva, né? A taxa de visualização completa, né, de totalidade do delgado varia, né, de 45% a 85%, é uma taxa menor, e é um aparelho, necessita de desinfecção, não é uso único, né, é um aparelho. Então, mais uma vez, aí, comparando cápsula endoscópica com enteroscopia, tá? E a gente vai concluir que, na verdade, eles vão ter capacidade diagnóstica, né, rendimentos diagnósticos muito similares nos pacientes que tenham sangramento obscuro, tá? Só que a cápsula endoscópica, inclusive, ela aumenta muito o rendimento diagnóstico da enteroscopia quando quando você realiza a cápsula endoscópica antes da enteroscopia, isso faz aumentar muito, inclusive, o rendimento diagnóstico da enteroscopia, né? Assistido por device, né? Aqui a gente compara, então, as taxas de concordância entre os dois métodos, a cápsula endoscópica e a enteroscopia aqui por duplo balão, no caso. E a gente vai ver muitas concordâncias, né? Então, por exemplo, para angiodisplasias, concordâncias, achados, né, que concordantes em 74%, úlceras, 96%, pólipos e lesões submucosas, 94%, tumores, 96%. Em relação a taxas de perda diagnóstica, a cápsula entérica vai ter 11% a 20% e a enteroscopia por duplo balão, 28%. Tá? Então, você vê que a cápsula deixa de perder, né, lesões bem menos ainda do que a enteroscopia. E os achados são muito similares, né? Em que momento se deve ser feita essa cápsula, né, nos pacientes com sangramento obscuro gastrointestinal? A gente tem alguns estudos que mostram que, idealmente, é em menos de 14 dias, em até 14 dias, né, do sangramento, quando a gente tem sangramento visível, né? Então, idealmente, com até 14 dias do sangramento, essa cápsula deve ser realizada, porque isso aumenta o rendimento diagnóstico, ou seja, a chance da gente encontrar a causa desse sangramento é maior, diminui bruscamente a partir de 14 dias. Então, se a gente faz depois desse tempo, vai diminuindo vertiginosamente a chance da gente de encontrarmos a causa desse sangramento, tá? E ainda tem evidências de que se a gente fizer mais precocemente ainda, né, em até 72 horas do sangramento visível, né, aumenta mais ainda a chance da gente detectar esse tipo de lesões, né? E aí, como a gente já falou e já reforçou, né? E se tiver uma cápsula positiva, né? O que a gente deve fazer? Então, nos pacientes que têm achados positivos na enteroscopia por cápsula, esses pacientes devem aí sim ser encaminhados para realizar a enteroscopia assistida, né? E aí permitir, então, o tratamento das lesões que foram identificadas, tá? E aqui eu coloquei para poder a gente ilustrar alguns achados de cápsulas, alguns achados positivos de cápsula em pacientes com sangramento obscuro, né, como hemorragia obscura, que era, na verdade, hemorragia do intestino médio. Então, aqui uma clássica angiectasia, né, uma lesão arboriforme, aqui aracneiforme, né, vinhosa, plana. Aqui, um aspecto típico, né, de úlcera por anti-inflamatória, com esse aspecto circunferencial,
essa lesão diafragmática, inclusive evoluindo com estenose. Isso aqui foi um caso de cápsula retida, tá? O paciente acabou tendo retenção da cápsula por conta da estenose e a cápsula teve que ser retirada por enteroscopia. Aqui, outro caso de estenose por uma lesão tumoral, também a cápsula foi retida e era um tumor, né? Uma lesão neoplásica, tá? Um carcinoide. Aqui, outros achados, né? Uma úlcera superficial por conta de doença inflamatória, por conta de Crohn. Aqui, um aspecto bem típico de doença celíaca, aqui nessa outra figura 3. Aqui. Nessa outra figura 3, a gente consegue ver a diminuição das vilosidades intestinais, né? Esses aspectos de indentações, né? Típico de doença celíaca, tá? Aqui um paciente com Poitz-Jeghers, com lesão polipoide. Aqui outro caso de lesão de delgado por uso de anti-inflamatório, né? Onde a gente vê aqui fibrina, né? Por uso de AINES mesmo, né? Úlcera. Aqui que a gente vê um paciente com linfoma T, a gente vê também um aspecto aqui infiltrativo, né, de uma legionite, tá, por linfoma de células T. E aqui na última, que seria um tumor carcinoide, também no delgado, visualizado na imagem pela cápsula, tá? E por último, assim, só para poder reforçar, né, o que a gente quis passar hoje, a maioria das hemorragias obscuras são, na verdade, hemorragias médias, né, são sangramentos causados por lesões no intestino médio. Não se recomenda a gente fazer atualmente second look, né, endoscopia ou colonoscopia de rotina, tá? Então a gente vai fazer caso a caso, se a gente julgar necessário. A cápsula endoscópica é um exame seguro, fácil, pouco invasivo, e atualmente constitui a primeira linha de investigação de hemorragia do trato gastrointestinal quando a gente tem uma endoscopia e colonoscopia negativas, né? Idealmente deve ser realizada em até 14 dias do sangramento, isso aumenta muito o rendimento diagnóstico, até ideal é que seja nos primeiros 3 dias, mas até 14 dias a gente ainda tem um bom rendimento diagnóstico. A cápsula endoscópica e a enteroscopia têm boa correspondência de achados, né? E uma vez achados positivos na cápsula endoscópica, se há necessidade de abordagem, a gente deve encaminhar esse paciente para realizar enteroscopia assistida por acessório, né? Por duplo balão, enfim, espiral. E é isso. Obrigada mais uma vez, Mônica, pelo convite, e parabéns, Sobed Paraíba, pela iniciativa. E a aula foi um pouco compacta para poder tentar se enquadrar aí, se encaixar no tema e no tempo exigido. Espero que tenha acrescentado a todos. Uma boa noite. Muito obrigada.